Fala galera, eu sou o Daniel, sou professor aqui no Aprenda Certo, minha matéria é inglês. Inglês vai cair no Enem e nesse curso preparatório que eu estou montando para vocês, que na verdade eu já montei para vocês, ele tá todinho, mastigadinho para você gabaritar no Enem. Não é uma questão de você acertar um pouquinho mais ou acertar um pouquinho menos. Não. A nossa ideia aqui é que você chegue no dia da prova e você gabarite. E mais do que isso, pessoal, não é só gabaritar, não. É gabaritar e chegar com um tempo bom para você realmente perder tempo com matemática, com história, com física, com química e com as outras matérias. Minha responsabilidade aqui é fazer com que você saia desse ponto que você está hoje e você gabarite o Enem. E para isso, pessoal, o meu curso eu vou falar de gramática, eu vou falar de vocabulário e eu vou falar de interpretação de texto. E é justamente o que cai em todas as provas de vestibular, não só no Enem, mas se você pegar a prova da FUVEST, se você pegar a prova da Unesp, se você pegar qualquer outro tipo de vestibular, você vai encontrar, na verdade, pessoal, interpretação de texto. E é isso que eu quero fazer com você. Você fazer uma boa leitura, escolher a alternativa certa e no final do curso, pessoal, receber aquela notícia que a gente tanto quer, que é passei, consegui, tô lá, e é isso que eu quero de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos no nosso preparatório. É isso aí, aprenda certo inglês. Eu sou o Daniel, fico por aqui. Grande beijo para vocês. Tudo bom, pessoal? Hoje mais uma daquelas aulas em que a gente faz a diferenciação entre as palavrinhas, tá? Dessa vez eu peguei 3 palavrinhas porque eu acho que elas 3 vão muito bem juntas. E você vai achar até estranho no começo, porque eu coloquei lie, lay, lie. Só que não tá errado não, é isso mesmo, tá? São 3 verbinhos e são 3 verbinhos muito, mas muito importantes de você conhecer, muito importantes de você saber identificar e mais do que isso, muito importantes de você ver dentro de um texto e ver qual que é o sentido de um e qual que é o sentido de outro. Então vamos começar com o primeiro lie, e é o lie mais comum, aquele que vai aparecer com uma quantidade maior de vezes nos textos pra gente e mesmo na nossa vida, tá? O primeiro lie, ele significa mentir. Então, por exemplo, vamos pegar assim, né, o que minha esposa falou pra mim outro dia, né? Ela chegou pra mim e falou assim, não mente pra mim, onde você estava ontem à noite? Foi isso que ela falou. Eu vou passar para o inglês. Como é que fica isso, então, em inglês, pessoal? Don't lie. Isso, muito bem, pessoal. Então, olha só. Don't lie to me. Né? Don't lie to me. E aí ela perguntou aonde você estava ontem à noite. Where were you last night? Where were you last night? Legal, pessoal? Então, olha só. Aqui a gente tem esse primeiro lie, que é o sentido de mentir, que é um verbo. E o que é importante você lembrar desse verbo, pessoal? Que o verbo mentir é um verbo... Eu vou puxar a flechinha para cima, tá? Eu tô meio sem espaço nessa lousa, porque eu tenho bastante coisa que eu quero passar para vocês. Eu vou puxar uma flechinha para cima só para colocar uma letrinha, tá? Lembrem-se, pessoal, o verbo to lie é um verbo regular. O que significa ele ser um verbo regular, pessoal? É isso mesmo que você pensou, tá? Uma coisa que a gente faz muito. A gente mente muito. Não é isso. Óbvio que não é, né, pessoal? Verbo to lie, verbo regular. Se você vai colocar no passado, vai colocar ed no final, tá? Lembra disso? Verbo mentir, uma coisa que os homens fazem muito. Os homens mentem bastante. O Luciano tá falando que não mente. A Ana tá falando não, mente sim, é isso aí, né? Os homens mentem, é regular. Legal? Joia. Lay. Esse verbo, pessoal, ele significa colocar. Por exemplo, eu vou colocar um livro sobre a mesa. Então, colocar, esse colocar, pessoal, é o verbo to lay. Então, a gente tem aí, né? I am going to lay the book on the table. I'm going to lay. Então esse lay de colocar, tá, pessoal? Muito importante a gente perceber a diferença entre eles. Eu vou mostrar para vocês que pode ficar um pouquinho mais confuso já já, mas para a gente lembrar que o verbo to lay significa colocar, tá? Então eu vou colocar, tem até uma música do Bon Jovi, aquela assim, Lay your hands on me. Conhece essa música? O Luciano já me olhou assim e falou assim, não gosto de Bon Jovi. A Ana falou assim, nossa, você gosta, Luciano? O Luciano falou que foi no show até, coraçãozinho e tudo. Né? Lay your hands on me. Going to lay this book
this book on the table. Legal, pessoal? Então, olha só, eu vou colocar este livro sobre a mesa, tá? Então, eu vou colocar to lay this book on the table. Já o verbo to lie, esse outro lie, é muito importante, pessoal, que eu estou tentando diferenciar eles para vocês, tá? Esse verbo to lie não é de mentir, não. Esse verbo to lie, ele significa deitar, jazer. Jazer no sentido de alguém morre, por exemplo, aqui jaz fulano de tal, tá? Mas muito mais comum a gente vê como deitar. Por exemplo, sei lá, eu deito na cama todo dia no mesmo horário, né? Então, vamos colocar assim numa sentença. I lie on my bed, ou seja, não é que eu minto na minha cama, tá, pessoal? Eu deito na minha cama, tá? I lie on my bed every day at the same time, tá? Então é interessante, pessoal, que eu não minto na cama, eu deito na cama at the same time. Tudo bem, galera? Olha, muito importante você perceber que aqui o verbo to lie, ele não assume o sentido de verbo mentir, e sim de verbo deitar. Uma coisa muito legal, vou puxar uma outra flechinha, pessoal, que nem eu puxei aquela ali, e eu vou colocar aqui do lado, tá? O que significa essa flechinha? Que esse verbo, ele é irregular, tá bom? Então, olha só, enquanto mentir é um verbo regular, o verbo deitar é um verbo irregular. Galera, precisa saber isso que eu vou falar agora para vocês. Qual que é a declinação do verbo mentir, colocar e deitar no inglês? Então, eu vou colocar como se fosse a tabelinha de verbos irregulares aqui, ó. Então, ó, to lie, to lay e to lie. Lembrando, pessoal, que esse primeiro to lie é um verbo regular, que significa mentir, cuja forma no passado simples, se você for ver na sua tabelinha de verbos irregulares, você tem infinitivo com to, passado simples, passado particípio. No passado simples, vira lied, ou seja, você só vai colocar o desinho afinal, ele já termina em e. E o passado particípio é igualzinho, tá, pessoal? Então também a gente vai colocar lied. Tudo bem? Já o verbo to lay é um verbo, desculpa, pessoal, é um verbo irregular cuja forma é igual tanto no passado simples, laid, quanto no passado particípio, que também é laid. Tudo bem até aqui? Passado simples, passado particípio. Agora, onde começa a complicar? Quando você vai colocar o verbo to lie, que é irregular, no passado simples, porque a forma dele é igualzinha ao infinitivo do verbo colocar em inglês. Ou seja, o passado de lie é lay. Olha que coisa, pessoal, só para confundir a gente. Por isso que eu estou chamando a sua atenção. Precisa saber isso daqui. Não pode deixar de lembrar na hora da prova, tá, pessoal? Isso é muito importante. E quem faz as provas sabe que isso daqui dá algum tipo de confusão. E o passado particípio, lay. Esse verbo de deitar, jazer, esse verbo de colocar e esse verbo de mentir. Uma coisa muito importante, pessoal. Tanto o verbo mentir quanto o verbo deitar ou jazer, se você tiver que colocar no gerúndio é aquele ing no final, você sempre vai fazer o seguinte. Você vai pegar o verbo lie. Então assim, vamos falar, deitando. Você vai tirar o ie e você vai acrescentar y e ing. Ou seja, se você tiver que falar assim, por exemplo, eu estou mentindo, I am lying. Você está mentindo. You are lying. I am lying. Olha só como é que é a forma no gerúndio, tá, pessoal? Isso daqui é o gerúndio do verbo to lie. Todos os verbos, inclusive, que terminam em ie, na hora de passar para o gerúndio, você vai tirar o ie e vai acrescentar ing. Tudo bem, pessoal?
Acho que é isso. Acho que espero que você tenha gostado aqui da minha aula de lie, lay, lie. Espero que você se lembre disso. É muito importante você se lembrar, tá, pessoal? Realmente, isso daqui aparece em todo tipo de texto. E o cara faz a pergunta exatamente disso para ver se você sabe isso antes de chegar na prova. E eu espero que você tenha gostado dessa minha aulinha. Eu volto na próxima aula com mais outras palavrinhas ou com aquilo que você quiser. É só você clicar. Um grande beijo e até a próxima.